Opa, alô? 1, 2, 3. No ar, Economia é Fácil. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar bem. Tive um problema aqui na comunicação, então por isso que a gente está entrando com alguns minutinhos de atraso. O Economia é Fácil, versão estendida, aqui pela web rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, tá? Esse é o endereço eletrônico da nossa web rádio, a voz da classe trabalhadora, a web rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho e começa agora o Economia é Fácil, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, mande aqui uma mensagem de WhatsApp para nossa web rádio Censura Livre, pro 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490. Eu estou falando aqui da redação da Nota, da Agência de Notícias Alternativa, e o Antônio de Pádua Figueiredo está lá na rádio, lá no estúdio, fazendo a transmissão, tá bom? Então, a gente não está fisicamente juntos, né? Mas estamos sempre conectados. Hoje eu estou com um problema, então ainda não consigo contactar o Antônio. Em todo caso, a gente está aqui falando sobre economia, e o tema do dia de hoje, do programa de hoje, 5 de março de 2020, é o quê? PIB em queda. PIB muito baixo, dólar em alta e Paulo Guedes nas cordas. É o tema do programa de hoje. Nós vamos falar do PIB de 2019, apurado pelo IBGE, divulgado na terça-feira, na qual os dados foram muito aquém do esperado para o mercado financeiro, para o governo. Porque para a gente aqui, que é da economia crítica, os economistas de verdade que põem a mão na massa e não estão fazendo especulação, que não estão simplesmente fazendo propaganda do mercado financeiro, nós já tínhamos apontado que o PIB ficaria mais ou menos em torno de 1%, tá bom? Então vocês estão acompanhando aqui o Economia é Fácil, versão estendida pela web rádio Censura Livre. Eu sou Almir César Filho. Vocês podem nos ouvir pelo www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online, Radiosnet, que é o nosso parceiro. Podem também baixar nosso aplicativo exclusivo, né, da web rádio Censura Livre, lá na Play Store. Ele é para aparelhos com sistema operacional Android, tá? Então vocês podem nos acompanhar pelos aplicativos de rádio online. Você pode nos acompanhar pelo site www.clwebradio.com. Você também pode nos acompanhar pela live do Facebook, que está acontecendo ao vivo, né? É uma live, é um vídeo sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Mais tarde a gente sobe para o nosso canal do YouTube, tanto da Web Rádio Censura Livre, que tem seu canal no YouTube, quanto do Economia é Fácil, que também tem seu canal no YouTube. Vai lá, se inscreva e clique o sininho, né, para receber as notificações. A gente tá com um problema de atraso, um pequeno atrasinho para começar, coisa de alguns minutos, porque eu tive um problema aqui no computador, tá, Antônio? Tive que reiniciar o computador, e aí, em razão do horário, a gente não podia atrasar muito. Então eu comecei, nós estamos com visitas ilustres aqui também, aqui na redação da Nota. Depois eu vou ver se elas se permitem se apresentar aqui para vocês, tá? Aqui na redação da Nota, acompanhando também aqui direto, né, a transmissão do Economia é Fácil. Lembrando que o tema do programa de hoje, eu citei, que é PIB em queda. O PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, é o bruto, registrou esse dado muito baixo, de apenas 1%. Ano passado teria crescido 1%, portanto menos que nos 2 anos anteriores, 2018 e 2019,
que eram anos com o governo Temer, que foi um governo que foi se arrastando, né, com muita desconfiança da sociedade civil, com muitas crises políticas, inclusive crises judiciais e criminais, né, policiais, e havia toda uma expectativa do mercado financeiro, em alguma medida até expectativa, mas eu vou dizer que é muito mais um discurso do mercado financeiro, né, de auto-engano, na qual, nesse auto-engano, o mercado financeiro apostava que o governo Jair Bolsonaro, com o Paulo Guedes à frente, inclusive seria um governo de alta do crescimento do PIB, né? No final de 2018, se apontava inclusive que a economia cresceria 2,5%, depois foi sendo revisada para 2%, para 1,5%, e mesmo no final as apostas do mercado financeiro não se concretizaram. Então nós registramos um crescimento do PIB ainda menor que a aposta do mercado financeiro. Então a gente tem que comentar sem dúvida nenhuma esse tema. Por outro lado, o dólar está numa disparada inacreditável, certo? O dólar hoje registrou a sua maior alta da história, passando a casa dos R$ 4,581. Então já se aproximando da casa dos R$ 4,60. Já tem gente no mercado financeiro já apontando que com certeza em poucos dias, não é nem poucas semanas, vai chegar à casa dos R$ 4,80. Já se brinca, inclusive, quando que ele vai chegar à casa dos R$ 5. O dólar turismo já superou isso, tá? Tá R$ 5,51. Já tem gente, inclusive, cotando até mesmo muito maior do que isso, né? Dólar futuro. O euro já chegou à casa hoje dos R$ 5,75 e a libra R$ 6,71. Então, nós estamos registrando aí altas das moedas estrangeiras e a expectativa do mercado financeiro e de muitos analistas que, inclusive, defendiam o governo Jair Bolsonaro, ainda quando era candidato, era que o dólar iria cair muito, né? Inclusive, se falava, e as pessoas estão recapitulando falas e mensagens de gente ligada à candidatura do Jair Bolsonaro, inclusive os próprios filhos, dizendo: não compre agora dólar não, que o dólar vai abaixar. E o que nós estamos vendo é o contrário, é uma tendência altista ao longo de todo o ano e, né, uma inflexão, né, um crescimento exponencial no final do ano passado. Então, com isso dá para a gente apontar que nenhuma das expectativas do mercado financeiro está se revelando, no sentido dos dados, dos indicadores da economia. O que o mercado realmente conseguiu apostar e ganhar foi que o governo iria abraçar a agenda do mercado financeiro e implementá-la, certo? E é o que fez. E o fez com a promessa de que ela surtiria bons efeitos na economia. Baixar o dólar, alta do PIB, alta do emprego. E não está acontecendo nada disso, muito pelo contrário, é o inverso. Exceto a Bolsa de Valores, né, que a gente também já explicou aqui em algumas edições passadas do Economia é Fácil, mas a gente vai voltar a falar hoje, todas as demais, os indicadores da economia estão muito ruins, tá bom? Então, nós temos que apontar aqui que o que está acontecendo com a economia brasileira é produto, inclusive, desta política econômica abraçada pelo governo. Então, o governo tem culpa, Paulo Guedes tem culpa. Paulo Guedes, inclusive, antes da gente, ainda nessa fase introdutória, antes da gente se desenvolver, o Paulo Guedes hoje fez umas declarações dizendo que ele nunca tinha prometido crescimento acima disso, que isso era o que estava esperado, 1% é o que ele estava esperado, e que as reformas têm efeitos de médio e longo prazo. Ele mentiu.
Não mentiu no sentido que as reformas têm um efeito de médio e longo prazo. Porque, na verdade, inclusive, é mentira. Porque essas reformas neoliberais têm um efeito negativo, muito maior no médio e longo prazo, mas já tem um efeito negativo na economia no momento atual. Nós vamos falar aqui. E mais, ele mentiu porque ele, lá no tempo que ele era chamado de Posto Ipiranga, ele dizia que bastava o envio das propostas de reforma, a economia deslancharia. Então, não foi isso que ele falou e não é isso que está acontecendo, certo? Então, ele nunca disse que a economia cresceria pouco, até menos, no tempo, Paulo Guedes, que cresceríamos menos que o tempo de Temer, né? O tempo de Paulo Guedes tem sido um tempo de crescimento menor que o período à frente Henrique Meirelles e o presidente Michel Temer. Tá? Então, é importante a gente frisar isso aqui, frisar isso para todos, que para registrar que o presidente está mentindo. Paulo Guedes está sob uma baita pressão, é por isso mesmo que ele anda fazendo declarações muito polêmicas. Todo momento ele tenta argumentar usando analogias e argumentos muito fortes, e aí acaba errando a mão. Ele é um banqueiro, ele não é um marketólogo, né? Ele não é um grande orador. E aí fala um monte de coisas na cabeça, argumentos que soam inclusive ruim para o próprio mercado financeiro, né? Porque soam despropositais, exageradas. Então, ele está sob muita pressão, né? Há comentários internos, né? Que dentro do governo, principalmente dentro dentro do Palácio do Planalto, já teria se dado um ultimato a ele, né? Como se fosse um deadline, uma linha de morte, que a economia tem que mostrar sinais positivos até a metade deste ano, né? Mais ou menos até junho, julho, porque aí começa a corrida para as eleições municipais e Jair Bolsonaro e sua trupe avaliam muito importante essa eleição para estabelecer correlação de força, né? Principalmente na disputa desse governo, com a oposição, com a direita convencional e até mesmo com o centrão. Então, nessa disputa, eles precisam eleger muitos vereadores e prefeitos ligados ao bolsonarismo. E do jeito que está a economia, não inspira confiança para o eleitor apostar nos candidatos ligados ao projeto bolsonarista. Então ele sabe disso e já colocou essa linha de morte no governo, né? Então o próprio presidente, no dia 18 de fevereiro, teve que vir a público dizer que não era verdade, que Paulo Guedes continua, não sei o quê, mas já se sabe. Um reflexo dessa ameaça de demissão de Paulo Guedes, não ele se demitir, mas ele ser demitido, as declarações do Monsueto, do secretário do Tesouro Nacional, que é praticamente o número 2 do Ministério, muito importante. O Monsueto teve que se justificar, fez uma série de declarações, ainda hoje junto à imprensa, um pouco ontem e hoje junto à imprensa, alegando que se sentia frustrado, pedindo uma espécie de desculpa, porque havia toda uma expectativa de crescer no mínimo 2% em 2019 e no final o governo acabou entregando para a sociedade 1% que entendia a frustração. Isso gerou uma resposta, em vez do Paulo Guedes, apesar da fala do subordinado dele, destoada dele, né, ele, ao invés de tentar botar panos quentes, ele saiu revidando, retrucando, replicando. E por que isso? Primeiro porque Paulo Guedes está sob muita pressão, então ele precisa argumentar, né, inventar argumentos que garanta que a política econômica que ele estava aplicando não era errada. E outra coisa, o Monsueto é ventilado aí nos bastidores como um possível substituto do Bolsonaro, por parte do Bolsonaro, caso Guedes ou peça para sair ou seja afastado. Então, o Monsueto muito provavelmente está se descolando. O Monsueto não é um banqueiro,
mas é uma figura ligada, que transita no mercado financeiro, mas mais no mundo acadêmico, ligado ao mercado financeiro. Teve várias pelo governo, inclusive no governo Temer. Então, de certa maneira, isso explica também esse viés diferente, porque ele se coloca um pouco se justificando num tom diferente, né? Quase pedindo desculpa e apontando, de certa maneira, que há um problema na política econômica. Por sua vez, vários editoriais e colunas, já desde o final da semana passada, pós-carnaval, já falam de maneira muito dura, inclusive em jornalões, que sempre blindaram a política econômica, falavam até mal do Bolsonaro em termos de cultura, comportamento, questão da educação, etc, etc, mas preservavam a política econômica. Então, jornais como o Estado de São Paulo, a própria Folha, que até bate um pouquinho mais no Bolsonaro, mas sempre blindou, sempre defendeu toda a agenda neoliberal. Esses jornalões, o Globo mesmo, um ou outro colunista, já começou a apontar problema na política econômica, né? E inclusive cobrar Paulo Guedes. Paulo Guedes, meio já desde janeiro, desde do evento de Davos, quando fez várias declarações muito ruins, até para o ponto de vista dos interesses do grande capital brasileiro, a imprensa já tomou um susto com ele. E lá nitidamente se percebia algum problema. Ou o Paulo Guedes estava se sentindo muito à vontade para falar todo tipo de bobagem, muito blindado, e de certa maneira o era, mas também começava a se sentir pressionado. Então ele precisa recorrer a um jargão para buscar convencer o inconvencível, certo? Né? De que a política está certa, que o problema é o dos outros, ou mesmo das expectativas. É bem verdade que o mercado financeiro conviveu com expectativas muito irrealistas, né? E inclusive nitidamente nós vimos um processo de especulativo, né? A favor do governo, mas é um processo especulativo. O resultado desse processo especulativo altas na Bolsa de Valores. À medida que a atividade econômica está muito ruim e o governo foi inclusive obrigado a baixar a Selic, várias aplicações financeiras ficaram com menos vantajosidade. Então uma série de aplicadores correram para o risco, né, aplicações de risco para a Bolsa de Valores, para as ações, né, já que essas aplicações de renda fixa estavam menos valorizando-se. Então eles correram. E quando você começa a apostar favorável, você vê que está o viés de subida, então todo mundo corre também para comprar. Então é um processo que se autoalimenta. Então a bolsa, sucessões de alta. No meio do ano começou a perder um pouco o fôlego. Nós começamos a falar, inclusive aqui, que surgia no mercado financeiro internacional uma expressão que era risco Bolsonaro, porque Bolsonaro alimenta instabilidade e política interna, e também não havia muita perspectiva por parte desses investidores internacionais que a economia brasileira, no ponto de vista real, iria gerar lucros que justificassem essa especulação, né, essa alta das ações das empresas. Então, assim é que vem caminhando esse viés de alta na Bolsa de Valores. Ela já perdeu um bom fôlego, mas vem se mantendo de maneira até artificial. No último momento, nas últimas semanas, não, né? Nós estamos registrando queda. É bem verdade que tem um pouco do impacto da epidemia do coronavírus e também dos amplos sinais de desaceleração da economia internacional para além da epidemia do coronavírus. É até curioso que a imprensa brasileira tentou justificar que o problema seria aqui no Brasil, da queda da Bolsa, ocasionado pelo coronavírus. O coronavírus apareceu agora, em janeiro, né? E já no final do ano passado nós já vimos sinais de desaceleração da economia brasileira.
inclusive se acelerando, se intensificando. Quer dizer, a economia brasileira, ao invés de estar se recuperando, ela está se desacelerando, já desde o ano passado. E mesmo também não se pode atribuir o problema da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que tem implicações aqui. Uma porque a China é nosso grande importador, importa muito produto do Brasil, exportamos muito para lá. E com a guerra comercial há um processo de aceleração da economia chinesa e, por outro lado, na tentativa de barganhar, os Estados Unidos passou a exigir que a China comprasse produtos deles, ao invés de comprar, por exemplo, do Brasil. Mas já mesmo antes do auge da guerra comercial, do grande impacto da guerra comercial, já havia sinais de desaceleração aqui na economia brasileira. E reafirmo, os sinais de desaceleração da economia brasileira, vocês podem ver programas anteriores, edições anteriores aqui do Economia Fácil, nós atribuímos à política econômica e às próprias reformas. As reformas neoliberais aqui no Brasil, eram reformas contracionistas, não expansionistas. Elas contraíam a demanda agregada e, consequentemente, sobre o produto e sobre o emprego. Então, nós já apontávamos isso aqui, né? Que a reforma da Previdência, o aprofundamento da reforma trabalhista, né? Que foi ainda com Temer, mas Bolsonaro enviou a medida provisória, chamada medida provisória da liberdade econômica, que no fundo é mais uma camada da reforma trabalhista, porque você adicionou novas mudanças no regime de trabalho, inclusive tirando direitos trabalhistas, que no fundo são o quê? Salário indireto. Salário indireto é um dinheiro que o trabalhador recebe, não sobre salário, na forma de salário, e sim na forma de benefícios, e esses benefícios ajudam o trabalhador a consumir, tá? Então, sem esses benefícios, o trabalhador tem menos renda disponível e logo menos consumo. Com menos consumo, gente, isso tem um efeito sobre o empresário. Se é verdade que o empresário está economizando com menor custo, ele tem um menor custo e logo ele tem um maior lucro num primeiro momento, né? Menor despesa, mantida a receita, logo você amplia o lucro. Mas não é isso que acontece no momento posterior, porque se no ponto de vista agregado, no ponto de vista de toda a sociedade, houver uma redução do poder de compra dos consumidores, dos trabalhadores assalariados e etc., eles consumirem menos, as empresas vão ter menos faturamento. Menos faturamento é menos receita, logo, menos lucro. Então nós estamos tendo um processo de espiral descendente. Então a cada vez o governo inventa de diminuir as despesas das empresas na tentativa de ampliar o lucro delas, ou de recompor o lucro delas, né, para evitar prejuízo ou queda no lucro. Só que no momento subsequente, nós temos um efeito deletério, um efeito ruim, que é a redução do próprio faturamento. E aí temos uma outra consequência. As empresas com menos faturamento, elas não se sentem propensas, e também nem têm caixa, para fazer investimento. Então, sem investimento, tá? Investimento, em alguma medida, é adquirir novos equipamentos, né? Adquirir novas instalações, é consumo, então é o próprio consumo da empresa. E também contratar funcionários, então, que, por sua vez, são mais pessoas com salário e consumindo. Então, com menos investimento privado, a economia decresce. Então, é o que está acontecendo. E as reformas, ela também tem um outro ingrediente, que é a redução, se por um lado é a redução do salário indireto, a reforma trabalhista foi isso, por outra, a redução do gasto público. Não uma redução inteligente do gasto público, onde é desperdício, simplesmente uma redução geral do gasto público. Isso significa duas coisas muito ruins na economia. Menos atendimento do poder público à população, então isso atrapalha consumo, atrapalha investimento das empresas, porque
O Estado não está atendendo a sociedade, não, prestando os serviços e políticas públicas que ele era obrigado a fazer. Não é à toa que a gente tem a fila do INSS com mais de 5 milhões de pessoas esperando atendimento, fila do Bolsa Família, algumas contas apontando mais de 3 mil pessoas fora do Bolsa Família, precisando e desesperada e na fila para ser atendido, não é nem ser contemplado. Tem várias histórias aí de órgãos públicos que não tem nem dinheiro para pagar a conta de luz, então o resultado é esse. Por sua vez, o gasto público é consumo na sociedade, então você está o quê? Desinjetando, se dá para dizer assim, ou melhor dizendo, não injetando recursos que fariam a economia girar e aí multiplicar e ampliar. Então você está tendo um efeito também contracionista. A lógica neoliberal é o discurso que é o seguinte: menos gasto público estimularia gasto privado, principalmente investimento. Mas se eu sou empresário, e não vejo o Estado gastando e as famílias consumindo, o Estado, poder público, gastando, né, consumindo, e as famílias dos consumidores, que em geral, os trabalhadores consumindo, eu não vou investir. E é o que está acontecendo. Então, nós estamos tendo menos gasto das famílias, né? De fato, não tanto, porque as famílias são obrigadas a recorrer de outras formas para continuar gastando. Então, não houve tanta queda aqui, mas há uma mudança na composição dos gastos. Nós temos queda do gasto público e estamos tendo queda do investimento privado, que inclusive é um dos principais. Ao ponto que, com a divulgação do IBGE, dos dados do PIB, quando o IBGE abriu, e aí aqui, se o computador ajudar, eu vou dar aqui uma lidinha na colinha, você vai ver que vários setores da economia tiveram queda, vários segmentos, vários setores da economia tiveram queda ou cresceram menos do que poderiam crescer, e o resultado é o que a gente está vendo. E do ponto de vista dos agregados, realmente o investimento pesou para trás, né? Foi algo que jogou para trás, né, o crescimento do PIB. Então, para dar os dados bonitinho, eu vou ler aqui, e antes de ler, eu vou saudar aqui os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando ao vivo, né, como eu sempre faço, todos os programas. Né, quem entrou agora, eu sou o Almir César Filho, vocês estão acompanhando o Economia Fácil, versão estendida, que vai rolar toda quinta-feira, inédito, às 20 horas, né, às 8 da noite. Estão nos acompanhando a Rosane Figueiredo, a Sara Uchoa, o William Azevedo, o Paulo Sérgio Conejeiro Prates, o Diego Cruz. Também está na escuta o Marco Aurélio Martins Arias, a Ana Reis, o Esdra Pernambuco e o Ezequiel, tá bom? À medida que a gente for falando aqui, eu vou saudar nossos amigos e amigas que não estão nos acompanhando. Queria pedir a eles que estiverem nos assistindo pela live, apertar o curtir, tá? E compartilhar para fortalecer e pode mandar uma perguntinha. O WhatsApp da emissora é o 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490. Tá aqui no card com a informação, tá bom? Mas pode mandar que a gente responde aqui, tá? Vou dar os dados do PIB, depois eu vou novamente voltar na questão da causa, né? E depois o bafafá que está rolando, né? Então a gente vai primeiro aos dados, né? Que o IBGE divulgou na terça-feira, na qual fechou o ano o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país em determinado ano, fechou o ano passado com um crescimento de apenas 1,1%, frente a 2018. O resultado foi alcançado após a variação do quarto trimestre de 2019, fechou, que teve uma alta pequena, uma alta de 0,5%, na comparação com o período anterior. Lembrando que ao final do ano é geralmente a época do ano que mais cresce a economia. E infelizmente cresceu só
de um semestre para outro, 0,5%. Na comparação com o mesmo trimestre de 2018, houve elevação de 1,7%. Lembrando que o final de 2018, o governo Temer se arrastou e talvez por isso tenha gerado um clima de euforia com a chegada de Bolsonaro, né? O final do governo Temer houve um processo de desaceleração e por isso essa disparidade dos dois dados. A título de comparação, trimestre a trimestre, foi o 12º resultado positivo consecutivo após 11 trimestres de queda. Tá? Estamos registrando um ciclo entre 2017, 2018 e 2019 de crescimento positivo. Mas é um crescimento positivo, principalmente em 2019, muito menor que a gente tinha vivenciado em 2017. Foram 2 anos muito ruins. Óbvio que foram melhores que 2015, 2016, que nós vivemos uma... Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. O PIB, como eu disse, registrou uma alta de 1,1%, que é um percentual menor que 2017 e 2018, que foi ambos os anos fecharam com 1,3% depois de 2 anos de queda. 2015 nós tivemos um decrescimento de 3,5% e 2016 um negativo de 3,3%. Além disso, o PIBinho, não dá nem para mais dizer que é PIBinho, porque nos anos, no reta final do primeiro mandato da presidente Dilma, a imprensa, para desqualificar o governo, e era muito crítico da política econômica, e o resultado da política econômica de Dilma já não estava rendendo, eles falavam PIBinho. Então, mas eram percentuais maiores, inclusive, que o do governo Bolsonaro. Mas vou usar essa expressão, né? O PIBinho brasileiro do primeiro ano de Bolsonaro representa, gente, menos da metade do crescimento global, crescimento do globo, do planeta Terra, certo? O mundo, que foi de 2,9%. Então, menos da metade, segundo o Fundo Monetário Internacional. Então, o Brasil está crescendo menos que a média do mundo. Então, nem pode alegar que o mundo está crescendo pouco e aí, por isso, o Brasil está crescendo pouco. Então, seria uma falácia, porque a gente não está crescendo só menos, está crescendo a metade disso. Então, tem algo errado no Brasil, certo? E for ano passado não foi um ano de crescimento alto na economia mundial. A gente segue nos últimos 10, 11 anos com a crise econômica mundial, certo? É bem verdade que não foi um ano tão ruim quanto foi 2008, 2009, na média mundial, mas o Brasil está muito ruim, né? Está muito pior. De acordo com o IBGE, a economia brasileira nos últimos 3 anos permanece ancorada na demanda interna, principalmente no consumo das famílias. Então, demanda interna, então não é as exportações, que é tanto falado, exportação de commodity, o agronegócio, não sei o quê, não é as exportações. E o segundo, não é no investimento privado, é no consumo das famílias. A avaliação leva em consideração as contas nacionais apresentadas pelo Instituto. Tá? Em 2019, a demanda interna cresceu 1,7%. Então, é ela que está puxando o pouco crescimento da economia brasileira. A economia não cresce mais porque a demanda externa também não está sendo puxada. Então, Bolsonaro faz um monte de viagem internacional, a ministra também da Agricultura, Tereza Cristina, mas isso não está surtindo o efeito positivo na economia brasileira. Então, isso é uma bobagem. De duas, uma. Ou eles estão fazendo apostas erradas do ponto de vista exterior, por exemplo, e várias vezes aos Estados Unidos. Isso não melhora. Os Estados Unidos é concorrente no mercado internacional da produção brasileira, certo? Então, ir lá dizer que é o nosso parceiro é um equívoco de políticas de comércio exterior gigantesco, certo? Né? Acusar o governo Lula e Dilma, ou mesmo FHC, de que ter aberto outros países até menores, mas que têm um resultado no comércio exterior, dizer que era ideológico, que era patrocinar ditadura, isso é uma bobajada típica do governo Bolsonaro, certo? Tá? A segunda coisa, o crescimento total da demanda interna, quando você toma ela, vamos aí decompondo, 1,2% se refere ao consumo das famílias, tá? Que puxou esse crescimento.
Já o setor externo contribuiu negativamente, com 0,5%. Então, houve uma queda das exportações. Essa queda das exportações, por exemplo, que explica o problema, explica em grande parte, mas não em todo, o problema do dólar. O problema do dólar. Menos dólar entrando na economia brasileira com as exportações. O setor externo está respondendo. Então, como eu disse, a política de comércio exterior do governo Jair Bolsonaro é de um equívoco brutal, para começar, certo? E ainda é dependente de commodities, que são produtos com baixo valor agregado, pouco efeito multiplicador na economia e com percentual de arrecadação com a exportação baixa. E muito voláteis, com preços voláteis no mercado internacional. Então, é erro. Então, a gente tem que exportar produtos com maior valor agregado, tá? Essa queda do setor externo ele é explicado, ele é uma consequência da queda de 2,5% das exportações de bens e serviços. Então, né, como o setor externo é uma diferença entre entradas e saídas e também de investimento estrangeiro direto, então mostrando como há uma queda das exportações, né? O setor externo não cai mais porque ainda há algum tipo de entrada de investimento direto, geralmente empresas multinacionais comprando empresas aqui no Brasil. Então é isso que está acontecendo, inclusive comprando empresas que estão sendo privatizadas. As famílias, gente, são na prática o motor da economia brasileira, segue sendo. Porque representa 65% da composição do PIB, certo? A maioria esmagadora do PIB é composta pelo consumo das famílias. Isso porque o consumo do poder público vem diminuindo, o investimento privado vem diminuindo e o setor externo também vem diminuindo. Não é porque o consumo das famílias está aumentando, é que os outros setores vêm diminuindo. Em valores correntes, o PIB atingiu o patamar de 7,3 trilhão de reais ao ano, certo? 7,3 trilhões de reais. Do total, 6,2 trilhões se refere ao valor adicionado a preços básicos e 1 bilhão aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. Quer dizer, quando se fala dos impostos, os impostos não são isso tudo, a economia brasileira ganha um peso, não sei o quê. Ele tem um percentual e é esse o percentual, né? Segundo o IBGE, a agropecuária e serviços cresceram 1,3%. Então tiveram um crescimentinho, né? Tanto o setor agropecuário, apesar da queda das exportações, certo? O setor agropecuário vem crescendo. E também cresceram serviços. Mas a indústria cresceu muito pouco, 0,5%. E a indústria é um setor-chave, né? Aí eu falo desde a indústria de transformação de alimentos, né? Em alguma medida a agroindústria também se enquadra nisso, indústria de transformação de alimentos, mas a indústria de bens de consumo duráveis, etc. A indústria, quando você pega o gráfico, tem sido o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. A economia brasileira é uma economia ainda muito industrializada, fizemos toda aquela industrialização do século XX, mas nos últimos 20, 30 anos a gente sofre com um processo de desindustrialização que acelerou muito nos últimos anos e um desastre o processo de desindustrialização. Muitas plantas fechando. O maior exemplo é a fábrica da Ford lá em São Bernardo do Campo sendo fechada. A outra é a Petrobras fechando refinarias e comprando. Isso é um pecado, só de falar isso me enerva, me deixa muito mal. Fechando refinarias e comprando combustível, né? Comprando lá de fora, né? Importando derivados de petróleo. Isso é uma tragédia, porque é dólar sendo mandado para fora, há um custo muito maior, porque poderia ser produzido aqui a um custo interno, competitivo, e não depender inclusive das importações, né, que são cotados em dólar. Se o dólar aumenta, o custo dessas importações aumenta também, e aí a Petrobras repassa esse preço para o consumidor. Então, inclusive, é um outro fator que a gente tem que comentar aqui,
que também limita o crescimento da economia, porque os derivados de petróleo, eles são desde óleos, lubrificantes, matéria, são insumos para a produção de vários itens, da indústria plástica, indústria química, etc., como também é o combustível, que impacta na logística e na mobilidade. Então, e com sua consequência sobre custos em toda a cadeia produtiva. Então, é um erro de política econômica atrás do outro que vai enervando. Então, e a indústria, ela capilariza muito grande e paga os melhores salários. Então, você está fechando postos de trabalho com pessoas com renda que poderia estar consumindo, inclusive com um melhor poder de compra. Um poder encadeador, porque a indústria demanda da área de serviços, da agricultura, demanda da própria indústria, inclusive da indústria extrativa, mineral. Então é um negócio de um profundo equívoco, né? E aí a desculpa é que vai entrar o investimento privado, internacional ou nacional, que não acontece. Até porque é o seguinte, uma taxa de juros brasileira ao consumidor final altíssima, né? Tudo bem que a Selic abaixou para menos de 5% ao ano, mas quanto que o banco cobra de você? O banco não vai cobrar de você, não vai cobrar menos, não vai cobrar, aliás, nunca vai cobrar 5% ao mês de você, certo? E o resultado é isso. Quanto muito, na melhor das expectativas, 20% ao ano. As empresas chegam até a cobrar 10% ao ano, mas isso é muito grande. Nós temos aí o caso do rotativo do cartão de crédito e cheque especial 300% ao ano. Então, esse é o fator chave, né? Porque os bancos estão tendo lucro e aí cada mês eles batem recorde no lucro deles. Então, é outro fator que, óbvio, as contas nacionais não apuram, mas se explica, acaba explicando o baixo crescimento da economia brasileira. Para finalizar essa parte das contas nacionais, é importante registrar aqui o PIB per capita. O PIB per capita é quando a gente pega o PIB e divide pelo número de habitantes do Brasil. O PIB per capita só variou 0,3%. Porque a população brasileira segue crescendo, mesmo que a taxas menores de fertilidade, mas o PIB não acompanha. Então o resultado é isso, né? E saudade do Brasil, né? Mas a título só de referência, o PIB atingiu o PIB per capita, o patamar de R$ 34.533 ao ano. Então, se você ganha menos que isso, prova o quanto que é a desigualdade. Quantas pessoas ganham isso por ano, né, na sociedade brasileira, certo? Então, isso é um padrão da desigualdade. A desigualdade é um outro fator importante que, inclusive, PIB per capita não consegue aferir totalmente, não é a melhor proxy para a desigualdade, mas também é. E explica o baixo crescimento da economia brasileira, né? Em outras pesquisas se apontou o aumento da desigualdade. A desigualdade estanca o crescimento da economia, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades, quem sabe a gente faz um programa inteiro sobre esse tema, certo? Inclusive, o que causa a desigualdade, o que é um motor que alimenta a desigualdade e o como combater a desigualdade. Não é como o senso comum alimentado pela grande imprensa diz que é educação, educação, educação. Não é isso. É mexer na estrutura patrimonial da renda do país, certo? A gente falou um pouco disso, a importância, por exemplo, de uma reforma tributária justa, não a que o governo está propondo, por exemplo, que é um desastre, é piorar a estrutura tributária brasileira, certo? Falado isso, o curioso por exemplo, que ontem mesmo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve que sair à imprensa se explicando. Rodrigo Maia tem sido um dos principais articuladores da aprovação da agenda econômica do governo, mesmo não fazendo parte do governo, embora o governo Jair Bolsonaro é cheio de ministros do partido dele, o Democratas, o DEM. Rodrigo Maia tem algumas rusgas com o governo, mas na parte econômica defende bonitinho, certo? Ele, inclusive,
se propõe a articular as votações e consegue fazer a aprovação dessa agenda. O curioso, por que a imprensa, inclusive, a entrevista dele de quarta-feira, dia 4 de março? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ao invés de fazer uma declaração pública, cadeia de rádio e TV, entrevista coletiva, etc., chamou a imprensa na frente do Palácio da Alvorada e, ao invés de dar uma entrevista, ele botou um comediante sem graça, fazendo uma brincadeira mais ainda sem graça com os jornalistas, distribuindo banana, né? Banana fruta, fazendo alusão a que o presidente tinha dado banana, né? O gesto feio, né? Aos jornalistas. Em vez de explicar, se justificar perante a opinião pública, o presidente manda uma banana. Na verdade, está dando uma banana pra gente, né? E aí o presidente da Câmara teve que sair e se justificar. E aí, que interessante, a segunda aspecto, ele falou que as reformas não eram suficientes. Né? O Antônio está até lembrando que o comediante é de São Gonçalo. Eu sei disso, o tal Marvio Lúcio, o carioca, muito sem graça. Ele já foi lá no passado engraçado. Não estou falando isso porque ele fica fazendo... Ele é um cara que defende o Bolsonaro. Arte é arte. Ele poderia ser engraçado e defender o Bolsonaro. Eu acho difícil, mas é possível, certo? Mas ele não riu do opressor. Ele estava rindo dos oprimidos. Ele está fazendo graça com os oprimidos, que são jornalistas, um bando de bobalhões, porque ficaram lá aceitando aquilo, certo? E da gente, né? Ele é de São Gonçalo, né? Embora ele ande dizendo que é de Niterói, não é. Ele é de São Gonçalo e mesmo assim ele entristece uma cidade que, por exemplo, produziu o Palhaço Carequinha, né? Mas aí, continuando, né, gente? O presidente da Câmara teve que sair a campo se justificando. E aí o curioso é que ele disse que é o seguinte, que as reformas não eram suficientes. Reforma da Previdência, administrativa, tributárias sozinhas que não. E que isso também... O problema foi a falta de investimento privado e que também não houve. E que ambos não são suficientes, que era preciso investimento público. Ora, o Rodrigo Maia, na época do Temer, foi quem articulou a aprovação, por exemplo, da PEC, do Projeto de Emenda Constitucional, que congelou os gastos públicos. Congelou os gastos públicos, né? Criando uma camisa de força, né? E que o resultado a gente está vendo agora. Né? E apoiando vários ajustes fiscais. Hoje o governo não tem capacidade de investir por conta disso. A gente precisa derrotar, revogar esses congelamentos. Muito pelo contrário, agora a equipe econômica inclusive enviou as 5 PECs emergenciais que pretende acabar com os fundos públicos, e a Câmara e o Senado estão aprovando isso, essa aberração, nas comissões que estão tramitando isso. Então vai ser menos dinheiro canalizado para gasto público produtivo em serviço público, política pública, investimento público. E o que o Guedes quer fazer? Ele quer destinar esse recurso, que não vai ser gasto com o serviço público, para pagamento da dívida pública. Quer dizer, dar mais dinheiro aos banqueiros. Dinheiro esse que faz com que os banqueiros, inclusive, não emprestem à população e às empresas. Porque eles estão ganhando dinheiro sugando, parasitando, agiotando o Estado. Não emprestando para você. Ou quando está emprestando a juros de agiota. Isso é um absurdo. Né? Então o Rodrigo Maia tem tanta ou mais culpa que o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro. Mas pelo menos na hora de vir à imprensa, né, ele veio de maneira elegante e se explicou, inclusive colocou esse ponto de vista. Isso inclusive significa talvez que haja uma distensão, uma dissidência no debate sobre política econômica. Porque está muito explícito que a política econômica é muito equivocada. Então, o resultado é isso, certo? Então, a gente está vivenciando uma situação de desemprego acima de 11%, PIB menor que do ano anterior, certo? Não vejo indicadores e leio boletins de várias corretoras, né? Aquelas corretoras que se inflamam, porque ganham dinheiro, inclusive, com a venda das ações para os seus clientes. Então, eles enganam você. Então,
Você que é pequeno poupador, que acessa esses bancos aí X da vida, para não falar os nomezinhos dessas corretoras ridículas, que inclusive são donas de sites e portais e páginas no Facebook, que te enganam, ficam te iludindo, dizendo que as reformas neoliberais são boas, que as privatizações são boas, que a Bolsa de Valores não sei o quê. Eles estão te enganando você, que geralmente é um cara de classe média, ainda tem uma poupancinha que é botar, tá? Os corretores mais sérios, principalmente que operam num plano de grande investimento produtivo e não com aplicações como fazem os bancos, estão falando, olha gente, esse ano também vamos crescer pouco, quiçá 1%, certo? Eu, por exemplo, sigo muito o André Perfeito. Se vocês quiserem, digita aí, se inscreve lá na página dele do Facebook. Estou fazendo propaganda de graça para ele, certo? Também, assim, eu leio muito o jornal Monitor Mercantil, já falei aqui inúmeras vezes. Um jornal da imprensa especializada em economia, que não te engana, certo? Não te engana, até porque ele não é dependente dos anúncios publicitários de bancos. Esse atrelamento entre a grande imprensa, essa dependência da grande imprensa com relação aos bancos, faz com que a linha editorial seja ditada pelo que interessa aos bancos. E aí eu digo para vocês, a expectativa para esse ano não é crescer 2,5% nem 2%. A própria OCDE já fala que o Brasil, quanto muito, vai crescer 1,7%, certo? Até por conta do impacto do coronavírus. Então, gente, e eu digo uma coisa para você, se nós crescermos esse ano entre 1 e 1,5%, estamos no lucro, certo? Então, essa é a expectativa. E eu digo a você, na semana passada, um colega, um ouvinte nosso, perguntou, olha, e o dólar? O dólar vai chegar a quanto? Eu falei, olha, vai passar 4,50, mas tem gente achando que vai chegar a 4,80. Eu acho que pelo menos 4,80 com certeza. Já passou a casa dos 4,50, desculpa, falando 4,80, 4,50, e deve encostar sim 4,80. Eu tô revisando aqui para 4,80, não sei se chega a 5, certo? O Paulo Guedes teve que se justificar, mas é isso, tá bom? Então teremos o dólar acima de 4,80, com certeza, com impacto na inflação e no poder de compra, porque vários produtos são cotados em dólar, os produtos são exportados, então a cotação interna é em dólar, o produto leva matérias-primas que são importadas, que são em dólar. Então tem um efeito contaminante na economia brasileira muito grande, tá bom? Gente, eu vou encerrar aqui, eu vou começar já a saudar as últimas pessoas, queria agradecer a vocês, agradecer a audiência do Tomás da Costa, do Rafael Abreu, da Sandy Bianchim, do Gessé Luz, da Tainá Drummond, do Marcos Vinícius Cabral, da Solange Abreu, do Afonso Sobrinho, do Rafael Nascimento. Também estão nos acompanhando o Márcio Grossi, o Ricardo Teixeira Magri, o Alexandre Cunha, o Paulo Moraes, o Oswaldo Werneck, a Mônica Olegário, o PH Moreira, Crisiane Éboli, tá? O Antônio aqui, eu falei que o carequinha é de São Gonçalo, ele é nascido em Rio Bonito, mas ele tem toda uma referência com São Gonçalo, viveu, tem monumentos, praças, centro cultural em homenagem a ele, né, Antônio? Mas ele é nascido em Rio Bonito, que é um município também vizinho aqui da região leste fluminense, tá? Registrar aqui outro amigo ouvinte, que é o Orlando de Paula. Gente, vamos encerrar, porque a gente já está chegando na nossa hora. Queria agradecer a você pela audiência. Eu não sei se eu consegui abordar todos os pontos. Um último ponto, antes de fazer os agradecimentos finais, é o fato do bate-boca e também a pressão em cima do Paulo Guedes. Paulo Guedes está na baita pressão. A própria imprensa virou
se não em todo, em parte, toda aquela blindagem em torno dele. Então, se falava mal de qualquer coisa do governo Bolsonaro, menos da equipe econômica. Pelo menos eles estão fazendo a coisa certa, que não é verdade, está se pautando isso, o resultado. E já se falou que Paulo Guedes tem que mostrar resultados até julho, já mencionei aqui, mas o curioso foi o bate-boca que surgiu agora entre Guedes e o Monsueto, né? Eu expliquei que o Monsueto está... Opa, teve uma pequena queda aqui na internet, tá? Então, só retomando. Então, o Monsueto veio a público no mesmo dia explicar, fazer uma meia-culpa sobre o PIB, e o Paulo Guedes, ao invés de botar panos quentes, tentar relativizar o que o subordinado dele falou, ele detonou o subordinado. Isso é uma coisa bastante estilo Paulo Guedes. O pessoal do mercado financeiro fala que ele não tem papo nas línguas, não sei o quê. A gente não entende porque ele acabou indo para o governo, né? Entende porque ele é uma figura truculenta. Então, e que passou a se afinar muito com um governo que tem esse perfil de, se não na retórica, até mesmo na prática, uma prática truculenta. Então é muito ligado. E disse que iria fazer a ferro e fogo as reformas neoliberais, e inclusive ele prometia que o Brasil ia virar um novo Chile. Só que ele falava inclusive isso antes da explosão das revoltas populares do Chile que estouraram no metade do ano passado. Então a gente já sabe qual é o fim de um país que adota a receita chilena, né? Uma verdadeira explosão social, colapso, e uma explosão causada pelo colapso da economia, pelo esgarçamento da economia e, consequentemente, das relações sociais, né? Tem um livro muito interessante, tem aqui, inclusive aqui na estante aqui da redação, da nota, que é sobre a moralidade. Deixa eu ver, aqui, ó. A gente tem um problema no espelhamento, eu recomendo, que é Consequências Morais do Crescimento Econômico, do Benjamin. Como eu já li, por isso que está aqui na estante. As consequências que eu recomendo, que ele fala como é importante uma sociedade garantir crescimento, emprego, bem-estar econômico, material para os seus membros, porque isso garante a paz social. E é um elemento moral importante, moral no sentido de valores, né, de ética. Você provê isso à sociedade. O Paulo Guedes é o contrário disso tudo. Ele teve a pachorra de dizer: olha, quem nos procura para que seja parte da política econômica, a busca pela igualdade, diminuir as injustiça, não é conosco. Então ele falou textualmente. Né? E o que é um equívoco, porque alguém que inclusive faz 5 anos de faculdade de economia, faz pós, sabe que a justiça social é um princípio desde lá de Adam Smith, e mesmo antes de Adam Smith, né? Até mesmo mais do que na profissão. A busca pelo bem-estar, pela diminuição das desigualdades sociais. Não é a preocupação da cúpula da equipe econômica. É sim dos servidores de carreira do Ministério da Economia e dos outros ministérios, por sua vez interligados para elaborar as políticas públicas. Então esse é um dos problemas. Então, que a gente fala aqui, é preciso derrotar esta política econômica, é preciso forçar no mínimo Bolsonaro a demitir Paulo Guedes, certo? Mas não é só demitir Paulo Guedes, é colocar uma equipe econômica outra, certo? E muito provavelmente só mesmo na derrota do próprio Jair Bolsonaro, porque é uma lógica na qual ele foi eleito com apoio do mercado financeiro, que bancou campanha, fez um conjunto do empresariado que não só aposta nesse projeto, está lucrando. Enquanto a sociedade inteira está tendo prejuízo, está tendo perdas ou está tendo estagnação, eles estão tendo lucro, certo? Então, temos que derrotar essa política econômica. Então, dia 18, as centrais sindicais do movimento social organizado estão se propondo a fazer uma jornada de luta contra as reformas, contra o arrojo, contra a ditadura. Porque
Esses caras são truculentos, porque eles precisam utilizar da violência para aplicar essa política anti-povo, anti-crescimento econômico. Então é preciso derrotá-los nas ruas, certo? Fazer o dia 18 ser 10 mil vezes maior que o tal dia 15 que eles estão chamando, tá bom, gente? Então fica esse último chamado de um trabalhador para trabalhador, certo? Porque aqui a gente fala as coisas de trabalhador para trabalhador, não é o que o mercado financeiro defende. E exatamente por essa questão, né, a Web Rádio Censura Livre é uma tribuna independente da classe trabalhadora. A gente se pretende ser a voz da classe trabalhadora. Né? Somos trabalhadores de várias profissões, principalmente jornalistas, organizados para ter uma programação independente dos patrões e dos partidos políticos. Nós não temos anúncio publicitário por conta disso e somos independentes e somos bancados pela sua ajuda, entidade de classe e sua contribuição individual. Se você quiser ajudar o nosso projeto, a Web Rádio Censura Livre, faça uma doação de qualquer valor. A conta da Web Rádio, não é minha conta, nem do Antônio, nem de ninguém, é a conta da Web Rádio. Inclusive, quem recebe prestação de contas mensais, né? Inclusive, seja doador regular, né, contribuinte regular da Web Rádio, que a gente, inclusive, essas pessoas recebem sugestão, elas nos dão sugestões, né? Você também precisa ser doador, você pode mandar sua contribuição. Para onde, gente? Para a gente encerrar. Ó, Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, tá? Vou repetir, Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2. O CNPJ, caso você precise, é o 32 954 606/0001-81. Isso aqui está no card, tá? Aqui na informação você pode copiar para nos ajudar. O Antônio mandou um recado aqui. Entendi? Deixa eu ver aqui. Ele estava informando sobre o que eu falei do dia 18. O dia 18 é um dia nacional de luta chamado pelas centrais sindicais, movimento social, de maneira geral, né? Eles estão chamando agora o dia 8 de março, mas também estão chamando o dia 18, inclusive com greves em várias categorias. Inclusive vai ter uma greve na educação nacional e outras categorias também vão fazer greve e paralisação neste dia, tá? Para quê? Para derrotar os projetos de reforma, estão tramitando reforma administrativa e as PECs emergenciais de orçamento, que inclusive vão cortar salário de servidor público, vai acabar com a carreira, com o concurso público e com a estabilidade, as duas coisas, inclusive vai se abrir a possibilidade do fim do concurso, o governo vai poder contratar de outra forma, vai poder demitir a qualquer hora, tá? Então, e tem outras coisas, né? O serviço por vários órgãos estão totalmente paralisados, há ameaças de privatização, etc. Então, para encerrar aqui, gente, dia 18 de março é um dia nacional de luta e o Economia é Fácil convida os seus ouvintes a participar das passeatas e protestos que vão acontecer nesse dia. 18 de março, tá? Não confunda o dia 18, certo? A Web Rádio Censura Livre, na sua página, no seu site, a gente vai divulgar aqui calendário, tudo certinho desses dias nas grandes cidades. O que vai acontecer? As atividades também lá na página da Nota, Agência de Notícias Alternativa, que é a outra grande opção, se você quiser acompanhar de informação, tá bom? Estourei agora o tempo. Queria convidar vocês a seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. O programa Economia é Fácil, versão estendida, encerra aqui agora, mas você pode seguir ouvindo a programação. Vai lá, corre para o site
www.clwebradio.com ou nos ouvir nos aplicativos de rádio online, tá bom? Essa live vai ser encerrada. O programa de hoje, depois a gente sobe para o canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre e também o canal do YouTube do Economia Fácil. Então você tem duas opções de canal no YouTube para se inscrever, clicar o sininho e ser notificado todas as vezes. E um último pedido a vocês, né? Como sempre, compartilhe, né, as nossas transmissões nas suas redes sociais, aperte um like para ampliar o alcance, né, desse programa para muitos mais amigos e amigas. Por hoje é só. Até a próxima quinta-feira. Economia Fácil, versão estendida, mas de segunda a sexta, mais ou menos às 8h30 da manhã, eu entro ao vivo com uma pílulazinha, né, um rapidinho, comentando o destaque do noticiário econômico do dia, tá bom? Queria agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo, que estava lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre fazendo a transmissão, que eu estou aqui na redação da nota. Agradecer ele pela amizade, pela parceria. Ele é o nosso mestre do radiojornalismo, mas nossas falhas são nossas, não é culpa dele, tá bom? Aí é a falha dos aprendizes, tá? Então, como sempre, agradecer ao Antônio, né? E você por ter nos acompanhado. Falou? Um forte abraço e até o próximo programa. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa um recado aqui nas nossas redes sociais. Manda para o WhatsApp da rádio, 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490 ou para o e-mail economiafácil@gmail.com, tá bom? Vou encerrar aqui, um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau e até o próximo programa Economia Fácil. Vou encerrar aqui apertando o botãozinho. Falou, tchau, tchau.